Confesso, a lei realmente foi mudada e eu não percebi não. Este será o tema deste vídeo após a vinheta. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Marquinhos Oliveira DV7. E hoje abordaremos um tema intrigante, um tema polêmico que tem gerado discussões na cristandade. Só que o mais lindo de tudo é que quando nós tiramos estes óculos, nós deixamos de lado a nossa cosmovisão e nos atentamos à cosmovisão bíblica, os assuntos apresentados eles se tornam muito mais compreensíveis, muito mais claros e obviamente a nossa conclusão ela é muito mais pontual, muito mais assertiva. O texto que eu gostaria de estudar com vocês se encontra no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 12. E na minha tradução diz assim: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Olha que texto incrível! Majoritariamente, nós sabemos que os nossos irmãos em Cristo Jesus, amados e queridos irmãos, alegam que não há mais necessidade de guardar a lei de Deus, porque mediante o sacrifício e ressurreição de Cristo Jesus, já foram pagos os nossos pecados e aquilo que nós deveríamos cumprir, ele cumpriu também. Nós não precisamos cumprir mais nada. Só que, será que Paulo ele está generalizando a lei de Deus como um todo? Será que ele está trazendo em sua totalidade esta lei que deveria ser mudada? Eu falo referente aos 10 mandamentos, eu falo referente ao decálogo, eu falo referente à mitzvah, eu falo referente à lei que o próprio Deus escreveu com seu dedo em tábuas de pedra lá no Monte Horebe. Será que Paulo ele está incluindo a lei moral nesta lei que deveria ser mudada? Para a gente entender isso, amados, nós precisamos compreender o contexto imediato e, claro, o contexto remoto também. E se nós analisarmos o capítulo 5, do versículo 1 até o 3, nós conseguimos vislumbrar um pouquinho o que está acontecendo aqui. E eu leio assim na minha tradução. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. O que está acontecendo aqui, amados? Paulo está querendo dizer que nós não podemos fazer absolutamente nada. Referente à salvação, à vida eterna, nós não podemos fazer absolutamente nada. Porque se os próprios sumos sacerdotes necessitavam de expiação para os seus próprios pecados, como que nós, humanidade, conseguimos fazer algo para a nossa salvação? Nós não conseguimos fazer nada. E Paulo está mostrando aqui que é necessário a intermediação de alguém para conosco. Obviamente, ele está apresentando Cristo Jesus como nosso intermediador, como nosso sacerdote e sumo sacerdote também, porque ele assume as duas funções. Mas por que então haveria necessidade de mudar a lei? Por que precisaria mudar a lei? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que havia uma lei muito dura, uma lei muito rígida referente ao sacerdócio. Apenas quem fazia parte da tribo de Levi
da descendência aarônica poderia assumir funções sacerdotais ou sumos sacerdotais. Ninguém mais de nenhuma outra tribo poderia exercer funções sacerdotais ou sumos sacerdotais. Como, por exemplo, aqui no capítulo 7, versículo 13 e 14, olha só que diz: porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Ou seja, o sacerdócio era somente a tribo de Levi. Ninguém mais poderia exercer esta função além da descendência aarônica, da tribo de Levi. Isso aqui é muito interessante. E nós sabemos que Cristo Jesus, ele era da tribo de Judá. Então, amados, o primeiro motivo desta lei ser mudada, ou ter sido mudada, é porque Cristo Jesus, ele era da tribo de Judá, ele não fazia parte da tribo de Levi. Entendem? E outro detalhe muito importante é que Cristo Jesus, ele cumpria todos os requisitos de um sacerdócio perfeito, santo, imaculado. Se nós voltarmos aqui, no capítulo 5, versículo 3, fala que o sumo sacerdote, além de fazer expiação pelos pecados do povo, ele teria que fazer para ele mesmo, pelos pecados dele mesmo. No versículo aqui 28 do capítulo 7, fala que os sacerdotes levantados pela lei, eles eram homens fracos. Fracos. Entendem? Então, queridos, a lei foi mudada referente ao sacerdócio. E outro detalhe, as cerimônias. Depois que Cristo morreu na cruz do Calvário, as leis cerimoniais que apontavam para Cristo, Cristo Jesus cumpriu todas. Por isso que hoje eu e vocês não precisamos mais sacrificar animais. Não precisamos ofertar animais para que nós tenhamos os nossos pecados expiados. Porque Cristo Jesus pagou tudo, cumpriu na cruz do Calvário. Paulo está falando que esta lei que teria necessidade de ser mudada é a lei levítica, a lei do sacerdócio. Tem uma citação de William Barclay, um grande estudioso que eu admiro muito. Ele diz assim, acompanhe comigo na tela. Cada prescrição particular que estabelecia o antigo sacerdócio tinha que ver com o corpo físico do sacerdote. Para ser sacerdote, devia-se ser descendente direto de Arão, provir fisicamente dele. Mesmo assim, havia 142 taras físicas que podiam desqualificá-lo. Algumas delas se detalham em Levítico 21, do verso 16 ao 23. Estas desqualificações são puramente físicas. E ele continua dizendo: o sacerdócio de Cristo não depende do físico, mas sim de seu caráter, sua personalidade, seu ser, pelo que era em si mesmo. E aqui há algo revolucionário. Daí em diante, já não são as cerimônias externas e as observâncias as que fazem o sacerdócio, mas sim a dignidade interna. Mas além disto, há outra grande mudança que tem derivações fundamentais. A lei tinha estabelecido que todos os sacerdotes deviam pertencer à tribo de Levi, ser descendentes de Arão. Mas Jesus pertencia à tribo de Judá. Por esta razão,
o próprio feito de ser ele o sacerdote supremo significa que a lei fica abrogada e anulada. A palavra usada para abrogar é ateteses, termo usual para anular um tratado, abrogar uma promessa, riscar o nome de alguém de um registro, tornar inoperante uma lei ou prescrição. Agora, que lei que William Barclay está falando? Todos os atavios da lei sacrificial e cerimonial foram anulados no sacerdócio de Cristo Jesus. Amados, a lei que foi mudada, que teve necessidade de ser mudada, foi a lei sacerdotal. Gente, isto aqui é lindo. O autor aos Hebreus não está falando da lei moral, dos 10 mandamentos, do decálogo. O autor aos Hebreus ele está fazendo menção da lei sacerdotal, que esta lei sacerdotal terrena é imperfeita, é incapaz de transformar a nossa natureza pecaminosa. E sendo que Cristo Jesus, ele cumpre perfeitamente os requisitos de um sacerdócio. Simples assim. Amados, quando nós olhamos para o texto bíblico com sinceridade, com honestidade, com mais atenção, nós conseguimos enxergar estas riquezas que as Sagradas Escrituras nos apresentam. E, obviamente, referente à lei do nosso Deus eterno. Queridos, a lei de Deus está vigente. Ela é uma lei linda, ela é uma lei eterna. Se não fosse assim, o próprio autor estaria se contradizendo com o capítulo 4, que ele menciona o sábado, ele faz um paralelo do sábado com Cristo e a eternidade. Ele estaria se contradizendo com o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, que ele fala que a lei é santa, o mandamento santo e bom, entre outros textos. Meu desejo, com toda sinceridade, é que vocês olhem para o texto com atenção e com honestidade. Deixem que a Bíblia fale por si mesma, que com certeza o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, irá auxiliá-los, irá fazer com que vocês tenham uma compreensão muito mais exata dos temas, dos assuntos que são apresentados nestas páginas, que é a Bíblia Sagrada. Queridos, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhem para mais pessoas, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho das notificações para que vocês recebam mais informações da plataforma do YouTube e com certeza comentem e deixem pedidos de orações para que possamos apresentar ao nosso Criador em favor destas petições. Até o próximo vídeo, graça e paz.